Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje vamos analisar o livro de Isaías, capítulo 49, versículo 10. Talvez você tenha curiosidade de como eu escolho os devocionais e deixa eu compartilhar com você. Às vezes, conversando com alguém, nós discutimos algum texto bíblico durante o dia. Então eu tenho uma luz de que aquele texto pode ser usado no devocional. Às vezes eu simplesmente tenho uma inspiração e procuro o texto, porque a mensagem já veio à mente. E às vezes eu abro a Bíblia e onde sai um versículo, comento sobre ele. Hoje, especificamente, eu abri a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 10, e estudei sobre ele, e é sobre isso que vamos falar nesse momento. O versículo diz: Nunca mais terão fome, nem sede, nem calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará, e os levará mansamente aos mananciais das águas. Temos aqui uma promessa de provisão e de cuidado. É importante também você lembrar que sempre que se tratar de coisas de Deus, de culto, de palavra de Deus, Deus ele sempre trabalha com um padrão. Se vocês observarem, embora os textos tenham sido escolhidos aleatoriamente, abrindo Bíblia ou qualquer coisa do tipo, Deus está sempre repetindo uma mesma ideia, e eu não escolho isso de propósito. É tudo direção divina. Ontem mesmo eu devo ter falado sobre, no livro de Isaías, se não me engano, 22, versículo 4, que diz que Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. E falo também aqui do bom pastor. Esse versículo que eu terminei de ler, ele é um texto que lembra tanto Apocalipse quanto o Salmo 23. Esse versículo atual, ele nos oferece um conforto e uma esperança e a certeza de que nunca seremos abandonados por Deus. Em meio às dificuldades da vida, e vemos aqui o contexto de Isaías 49, esse capítulo fala sobre a missão do servo sofredor, que muitos interpretam como uma profecia sobre Jesus Cristo. De fato, o livro de Isaías é do profeta messiânico. Vários detalhes podem ser tirados desse versículo. Primeiro deles, não terá fome nem sede. Isso é uma promessa de provisão física. Deus garante que os seus filhos não sofrerão com fome, nem com falta de alimento ou de água. Segundo, não os afligirá nem a calma nem o sol. Proteção contra intempéries da natureza. Deus nos protege dos perigos de climas, seja de calor escaldante ou da acidez do deserto. Terceiro, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá mansamente aos mananciais das águas. Cuidado e orientação divina encontramos aqui. Deus, em sua compaixão, nos guia e nos conduz para as fontes de água viva, que representa a vida espiritual e a salvação. É importante também que, se você é uma pessoa que questiona, e nós precisamos questionar, quando nós questionamos, nós aprendemos muito mais. Talvez você pergunte assim: por que então que algumas pessoas passam dificuldades? Por que é que tem missionários morrendo em países comunistas? Por que é que tem pessoas cristãs, temente a Deus, sofrendo com algum tipo de situação? Olha, esse versículo aqui, essa passagem bíblica, ela sempre aponta para o futuro. Ela sempre aponta para um governo futuro, onde será um governo de justiça. Acreditamos sim que o bom pastor, Jesus Cristo, ele nos conduz às águas tranquilas. O problema é que muitas das vezes
Nós não queremos ser guiados pelo pastor e escolhemos nosso próprio caminho. É por isso que muita gente sofre. Outros sofrem por razões que nós desconhecemos. No livro do Apocalipse, já falei sobre isso aqui, os mártires terão uma missão especial. Eles terão também uma espécie de tratamento especial, porque morreram por amor a Cristo. Todas as pessoas que morrem por amor a Cristo será tratada como mártir, e uma outra hora eu posso falar sobre isso. Vamos ver aqui ainda o versículo 4, a parte 4, o item 4 que eu separei desse versículo. Deus nos garante provisão física e cuidado em todos os aspectos da nossa vida. Ele conhece as nossas necessidades e nunca nos deixará desamparados. 5. Podemos confiar em Deus em meio às dificuldades. Ele é um refúgio seguro nos momentos de aflição. Ele nos dará força necessária para superarmos os desafios. O 6º item que eu tirei desse versículo é: devemos buscar a Deus com todo o nosso coração. Ele é a fonte de toda a vida, que nos conduzirá para a verdadeira felicidade e satisfação. Me diga aí nos comentários se alguma vez você já se sentiu com medo, abandonado, e como é que Deus te sustentou, como é que Deus agiu na sua vida. A sua fé foi fortalecida, foi aumentada por isso? Eu já passei por isso e Deus esteve comigo o tempo todo. Lembre-se, embora esse versículo aponta para o futuro, nós acreditamos que Deus provê ainda hoje as bênçãos e o sustento para nós. Se vier dificuldade, Deus tem os propósitos dele sobre isso. Deus está nos ensinando alguma coisa com isso. Mas Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você. Para concluir, livro de Isaías, capítulo 49, versículo 10, é uma mensagem de esperança, de encorajamento para todos aqueles que confiam em Deus. Que essa palavra nos inspire a buscar a Deus com mais fervor, e ter a certeza de que jamais seremos abandonados e que o amor e o cuidado que Deus tem por nós é muito grande. Lembre-se sempre, Deus te ama e cuida de você. Você nunca estará sozinho. Confie em Deus e Ele te guiará para a vitória. Olha só um detalhe, Deus te guiará. Você tem que saber quando é que você saiu dos planos de Deus e sofreu consequência. Você precisa de saber quando o seu sofrimento é fruto de uma desobediência. Por exemplo, o barco em que Jonas estava viajando estava para afundar, mas é porque Jonas tinha desobedecido a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa rica mensagem, que o Senhor possa, Pai, encher o nosso coração de paz, de esperança, de alegria, e que nós venhamos sempre estar nos propósitos do Senhor. Segura em nossas mãos e nos abençoe em nome de Jesus. Amanhã eu estarei aqui com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir, e quero te pedir, curte, comente, compartilhe. Até mais.